Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Vamos seguir nosso conteúdo sobre hereditariedade e hoje nós vamos estudar sobre o trabalho desse rapaz aqui, que foi muito importante, o trabalho de Mendel, muito importante na genética. Então vamos ver, pessoal, olha. Antes de começar o trabalho de Mendel, vamos ver como era que as pessoas achavam que as características hereditárias eram transmitidas de pais para filho, não é isso? Até o século XVIII, acreditava na teoria da pré-formação. O que era isso? Acreditava que o espermatozoide já conteria o indivíduo em miniatura, tá? Já com todas aquelas características formadas. Quer dizer, já ia o espermatozoide já com todas. Para outros cientistas, eram os fluidos do corpo, como o sangue, que continha as características que seriam transmitidas. Outra ideia que surgiu outra ideia presente ao longo da história, é que os elementos que determinavam as características paternas e maternas se misturavam nos filhos. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da herança misturada, que permaneceu até o século XIX, ou seja, até recente. Mas aí surgiu um rapaz chamado de Mendel, tá? E ele fez vários experimentos. Ele escolheu uma ervilha, não é isso? Dessa espécie, porque era fácil de cultivar, produz muitas sementes, né? Se apresenta as partes feminina e masculina no mesmo pé, autofecundação, ou seja, a parte masculina pode fecundar a parte feminina da mesma planta, e fecundação cruzada, ou seja, fecundação entre duas plantas diferentes de ervilhas, tá? Por isso que ele escolheu. E assim, e outra coisa é devido às variações, porque tinha semente amarela e verde, semente lisa e rugosa, e assim outras características da ervilha. Então, Mendel estudou nas ervilhas essas características, ó, a cor da flor, que era roxo e branco, a posição da flor, que era axial, ou seja, ao longo do caule, ou no terminal, que é no final do caule, não é isso? A cor da semente, que era amarelo ou verde, a textura da semente, lisa ou rugosa, a forma da vagem, que podia ser inflada ou comprimida, a cor da vagem podia ser a verde e amarelo, e a altura da planta, que podia ser alta ou baixa. Então, o Mendel passou bastante tempo estudando todas essas características para poder divulgar seus conhecimentos. Então, Mendel fez a primeira coisa, o cruzamento parental. O que foi isso que ele fez? O cruzamento parental. Quando não sei, ele pegou as plantas puras, não é isso? Ou seja, a geração de flor roxa e flor branca. E o que foi que ele fez? Cruzou. Quando ele cruzou a flor, essas ervilhas que produzia flor branca com flor ervilha, produziu a geração F1. Essa geração parental ficou conhecida como a geração P, tá, pessoal? Então surgiu a geração F1. E todas elas aqui, como você pode ver, todas elas produziram flor roxas. Ou seja, e o que foi que aconteceu com a flor branca? Será que desapareceu a espécie de ervilhas de flor branca? Mas vamos ver aqui. Para surpresa de Mendel, quando ele pegou a geração F1, tá? A geração F1, que é a geração da fecundação cruzada, quando ele pegou as ervilhas puras, ou seja, as ervilhas que tinha flor roxa, e cruzou com a ervilha que produzia só flor branca, ele encontrou só flor roxas, não é isso? Agora ele pegou essas ervilhas de flor roxa e fez a autofecundação, ou seja, fecundou entre elas, não é isso? Ervilhas, já que as ervilhas têm partes masculinas e femininas na mesma planta. E o que foi que aconteceu? Na geração F2, o que foi que apareceu? Apareceram, ó, 3 flores roxas, não é isso? E uma branca. E ele fez vários testes e essa proporção 3 por 1 permaneceu.
Ou seja, de cada 4 flores, eram 3 flores, era 75% roxas, não é isso? E 25% branco, ou 3 por 1, não é isso? E era assim, era para flores, era para as sementes verdes e amarelas e assim por diante. Em seguida, Mendel elaborou, baseado nisso aí, ele elaborou a primeira lei, o que foi baseado nos seus resultados dos fatores hereditários. Esses fatores hereditários que hoje são conhecidos como genes, tá? Mendel usava esse nome, os fatores hereditários, porque esse termo genes não era conhecido na época. Esses fatores, esses genes, que passariam dos progenitores para os filhos, ou seja, dos pais para os filhos. E os fatores conteriam informações sobre as características e não as próprias características. Então, Mendel passou a chamar a geração F1 como dominante, tá? E as variedades que reapareceu, ou seja, a flor branca, que apareceu em F2, ele chamou de recessivas, tá? Então, esses termos dominantes e recessivos ainda hoje são utilizados. E daí, Mendel propôs o seguinte, que as características eram determinadas por fatores, as características eram determinadas por fatores que aparecem aos pares e a cada membro de par herdado dos progenitores. O que isso Mendel quis dizer? Se um corpo recebia dois genes, um par, os recessivos as características do recessivo só iria aparecer quando surgisse quando era formado por um par de recessivo, tá? Então ele supôs que os pares os pares de fatores se separariam ou segregariam na forma dos gametas. Ou seja, a cada gameta carregaria apenas um fator. E esse princípio foi a lei da segregação dos fatores, que também ficou conhecido como a primeira lei de Mendel. Então, o que Mendel quis dizer é o seguinte, ó. O Mendel ficou conhecido o seguinte: a flor roxa, a posição da flor no axial, a cor da semente amarela, a textura da semente lisa, a forma da vagem inflada, a cor da vagem como verde e a altura da planta alta, esses aqui ficaram conhecidos como os traços dominantes, tá? E os demais traços e as demais formas aqui como os traços recessivos. E aí o que é que a gente tinha, pessoal? Quando o indivíduo era formado por apenas características dominantes, tá? Ele era chamado de um indivíduo homozigoto. E se o quando o resultado do cruzamento dos descendentes para características dominantes e descendentes com características recessivas, quando havia mistura, ficou chamado de heterozigoto. Ou seja, quando eu recebia gametos todos dominantes, ficou conhecido como homozigotos, e quando tinha características recessivas, ficou conhecido como heterozigoto. Então, pessoal, observe o seguinte: o que Mendel fez foi o seguinte: ele pegou uma flor branca, tá? Que é formada pelo homozigoto recessivo, o BB. Os recessivos ficam representados pela letra minúscula, tá? E os dominantes pela letra maiúscula, tá? Então, pessoal, ó, se aqui eu tenho, aguarda um instantinho. Sim, pessoal, olha, ficou o seguinte, ó. Se eu tenho aqui os dominantes BB, então Mendel fez uma tabela aqui, colocou B, os dominantes, tá, da flor roxa. E aqui ao lado, ele colocou a tabela dos recessivos, tá? E aí ele montou uma tabelinha.
Então, gente, ó, aí, olha, o Mendel fez o seguinte, quando ele pegou esse homozigoto recessivo B com B, aí vai formar o par B e B, não é isso? E aqui, ó, B e B. Quando a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Quando ele cruzou, ó, recessivo com dominante, eu formei, ó, B vezes B. Vai ficar Bzão e Bzinho. E aqui a mesma coisa, tá? Bzão e Bzinho. Nesse cruzamento, pessoal, nessa alternativa 1, dessa alternativa aí, todos eles aqui, pessoal, ficou formado um novo par com o quê? Com um gameta dominante e outro recessivo. Nesse caso aqui, todas as flores seriam roxas, tá? Porque quando eu tenho um dominante e um recessivo, vai prevalecer as características do dominante. Mas vamos aqui para a alternativa 2, a segunda proposta por ele. Agora nós vamos pegar aqui, pessoal, ó. Nós vamos pegar agora aqui o exemplo. Nós temos agora uma flor branca, que é um homozigoto, formado por duas gametas recessivas, não é isso? E uma flor roxa, tá? Só que agora é um heterozigoto, pessoal. Tem um gameta dominante e outro recessivo. Vamos formar aqui os pares, tá? Quando eu cruzar, quando essa flor mandar um gameta recessivo com dominante, eu vou ter o par Bzão e Bzinho. Nessa situação aqui, a flor será roxa. Agora, se eu cruzar, pessoal, esse Bzão com esse B recessivo com esse B recessivo, eu vou ter o par, o que? Recessivo, ou par recessivo, Bzinho, Bzinho. Nessa situação aqui, a flor será branca, tá? A mesma coisa, a situação agora aqui, ó. Se eu pegar esse recessivo aqui, esse gameta, esse Bzinho cruzar com o Bzão, eu vou formar o par Bzão, Bzinho. E este com esse, né? O gameta Bzinho com o gameta Bzinho vai formar o par Bzinho, Bzinho. Então aqui, ó, nós vamos ter o que? Nessas colunas aqui eu vou ter aqui Bzão e Bzinho. A flor vai ser roxa e a flor só vai ser branco quando o par é formado somente com recessivo, tá? Lembrando, pessoal, as características do recessivo só irá aparecer, pessoal, só irá aparecer quando o par formado for por dois gametos recessivos, tá? Observe que nessas 8 combinações que nós formamos, manteve a proporção, não é isso? Manteve a proporção que nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Em 2 combinações nós vamos ter flores brancas, não é isso? E nas demais 6 combinações teremos flores roxas, porque nós vamos ter o Bzão presente, que é dominante, tá, pessoal? Então, todas as vezes, fica quando há um cruzamento, tá? Para então, um cruzamento em aqui aparece um gameta dominante, em que o par formado, em pelo menos um do par formado é dominante, então vai prevalecer a característica do dominante naquela próxima, naquele descendente. Pessoal, por hoje é só. Próxima aula vamos continuar com conteúdos, tá bom? Agora, qualquer coisa, vocês deixam suas dúvidas nos comentários, tá? Ou me procura no particular, no privado, tá bom, pessoal? Abraços e até a próxima aula.